Olá! E aqui mais um episódio do Energia em Movimento. Eu sou Renata Guirra, consultora imobiliária aqui no norte de Portugal, no Porto. Sou mãe da Maria Clara e do Bernardo, casada, e migramos para Portugal há 5 anos. Recomeçamos a nossa história de vida aqui em Portugal. Recomecei a minha carreira após os 40 anos, depois de trabalhar por mais de 20 anos no mercado financeiro lá do Brasil, e recomecei a minha carreira aqui na Centro e 21 no Porto, aonde estou há 4 anos e venho construindo uma carreira muito feliz, de muito sucesso. Esse podcast tem o intuito de motivar, de inspirar, de contar histórias da minha vida pessoal e de convidados também, para que possamos todos juntos crescermos a cada dia, nos inspirarmos e descobrirmos cada dia que podemos ir um pouquinho mais longe, cada dia um degrauzinho acima, para que sejamos juntos cada vez melhores. Então, esse podcast especificamente, ele vai falar sobre aquilo que faz o nosso coração vibrar. Você está seguindo aquilo que faz o seu coração vibrar? Essa é uma pergunta que eu vinha me fazendo há alguns anos, antes de mudar aqui para Portugal, antes de decidir mudar de vida. Eu já contei aqui em alguns outros episódios que eu tinha uma carreira super estável, trabalhava no mercado financeiro, em grandes bancos lá no Brasil, era bem casada, morava num condomínio super bacana, tinha muitos amigos, família, mas em algum momento da nossa vida, eu e meu marido percebemos que aquilo já não estava mais fazendo o nosso coração vibrar. O que eu venho percebendo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a vida vai passando, é que nós não somos a mesma pessoa todos os dias. Principalmente se formos pensar em anos atrás. Então, se eu parar para pensar que a escolha que eu fiz lá nos meus 18, 19 anos, quando eu entrei no banco e sonhava em ser presidente do banco, sonhava em crescer, em conquistar patamares cada vez maiores, 20 anos depois, já não me satisfazia mais. E muitas vezes, e isso eu não estou falando só de carreira profissional, não. Muitas vezes a gente faz escolhas na nossa adolescência, né? Nós somos às vezes obrigados a fazer uma faculdade, a escolher uma carreira, tão jovens, tão novos, e muitas vezes as pessoas arrastam essa carreira ao longo da vida por uma escolha, por uma decisão que você tomou há anos atrás. E eu acho que é muito natural, conforme a vida vai passando, conforme vamos conhecendo novas pessoas, viajando, conhecendo outras culturas, quanto mais conhecimentos diversos a gente tem, mais múltiplos nós vamos nos tornando. E eu acho que é muito natural nós querermos, buscarmos coisas melhores, muitas vezes diferentes daquelas escolhas que a gente fez lá atrás. Então, naquele determinado momento, a minha carreira, que né, parecia super estável, apesar de serem empresas privadas, e a gente sabe que quem trabalha em empresa privada pode ser efetivamente demitido a qualquer momento. Mas, pela carreira que eu vinha construindo, pelos meus resultados, pelo sucesso que eu tinha, provavelmente eu continuaria ali naquela vida por mais alguns bons anos, com um bom salário, mas em determinado momento eu percebi que o dinheiro, o salário, já não era mais o que fazia o meu coração vibrar. E eu acho que o que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia é o que me faz hoje feliz, o que me faz olhar para o meu futuro e dar aquele friozinho na barriga, o que me faz querer ir mais longe, sabe? Muitas vezes isso está num hobby, muitas vezes isso está em pequenas coisas que às vezes não tem nada a ver com o seu cotidiano, com o seu trabalho, mas você começa a pensar que de repente tudo aquilo pode mudar. Eu conheço pessoas que, assim como eu, que fiz uma transição de carreira, que mudei do mercado imobiliário, que mudei do mercado financeiro para o mercado imobiliário, já foi uma grande transição, principalmente porque eu acabei mudando de país também, e as culturas são muito diferentes, a forma de abordar, a forma de estar com as pessoas, enfim, isso já teve uma grande mudança. Mas tem muita gente, eu conheço pessoas que fizeram transições de carreira em áreas completamente diferentes. E tem pessoas, muitas vezes, que encerram relacionamentos, às vezes de anos, muitas vezes para ficarem sozinhas, ou porque conheceram outras pessoas, e não dá para a gente julgar ninguém, cada um tem a sua realidade. O que eu acho mais importante é nós nos perguntarmos o tempo inteiro, e aí entra uma grande preocupação
com o autoconhecimento, com o seu autodesenvolvimento, para que você saiba exatamente aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz vibrar, que faz o seu coração palpitar genuinamente, e a partir dali é que você tem que fazer as suas escolhas. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me percebo, me autoconheço, mais atenta eu estou a esses sinais. O que que realmente me faz querer seguir? E o que que não faz mais sentido para mim? Eu me lembro que antes de eu vir para Portugal, eu tenho, né, uma grande amiga, minha astróloga, ela sempre falou para mim, a Marina, que a partir dos meus 40 anos, eu escolheria, é como se fosse o nosso meio da vida. A partir dos 40 anos, eu escolheria o que eu iria querer levar comigo para a segunda etapa, a segunda grande etapa da minha vida, e o que já não faria mais sentido. Segundo ela, esse meio da nossa vida é aquele momento decisor mesmo de águas, sabe? O que que eu quero levar, o que que faz sentido, o que que eu escolho, o que e quem, né? Quem são as pessoas que realmente merecem seguir comigo? Porque quando nós somos muito jovens, a gente tem aquela péssima mania de querer agradar todo mundo, de achar que nós temos que caber muitas vezes em sapatos que não são os nossos números, sabe? Depois, com a maturidade, a gente vai percebendo, ou pelo menos deveríamos perceber, que não precisamos agradar a todos, que não temos que caber em todos os lugares. Não, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem dirá a gente. Então eu acho que ter essa maturidade, reconhecer o que me faz bem, o que eu já não preciso mais, o que já não me serve, e fazermos escolhas saudáveis em busca simplesmente da nossa felicidade, simplesmente daquilo que me faz, do que me realiza. E aí, gente, aqui eu não estou falando de dinheiro. É claro que dinheiro é muito bom e dinheiro proporciona muitas conquistas, muitas coisas boas, mas cada um tem para si o que é mais relevante, o que é mais importante. Então, às vezes, você sair de um determinado emprego em que você tenha um baita salário, mas que não te completa mais, seja o caminho do seu destino. Olha, eu prefiro nesse momento migrar, mudar para uma área que de repente não me dê um retorno financeiro tão grande, mas que vai me dar um prazer, que vai me dar uma completude assim de alma, sabe? E eu acho que é nesse sentido que a vida se faz. É nisso que eu acredito. E quando nós estamos no caminho certo do nosso destino, quando você trabalha com alegria, com felicidade, quando você tem vontade de acordar às segundas-feiras, sabe? Acho que a pior coisa da vida é aquela lembrança, aquela sensação para quem mora no Brasil, Fantástico, no domingo, aquela musiquinha de encerramento do Fantástico, e você pensar, putz, eu tenho que acordar amanhã cedo para trabalhar. Sabe, essa sensação de derrota no início da sua semana, gente, isso acho que é a pior sensação, porque a gente baixa a vibração, você já acorda desmotivado, você já vai sem energia. Não dá, a segunda-feira tem que ser motivo de prazer, tem que ser motivo de eu falar, olha que show, é agora que eu vou começar de novo. E isso é possível, porque eu já passei pelos dois lados. Eu já tive essa sensação do Fantástico no final de domingo, cabisbaixa, sabe, sem a menor vontade de levantar na segunda-feira para ir fazer aquilo que eu tinha que fazer, pensando no salário que eu ia receber no final do mês, pensando no bônus que eu ia receber no final do ano. E até o momento que eu percebi que aquilo ali não me completava mais, sabe? E aí, se você conseguir aliar uma nova carreira que financeiramente seja valiosa para você, ótimo, mas não necessariamente tem que ser. Eu acho que o caminho da nossa maior felicidade tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. E eu fico pensando, quando a gente tem filhos, né, a gente vai vendo algumas escolhas que as crianças querem fazer, e é óbvio que todo pai e toda mãe quer o melhor para os seus filhos, né? A gente quer que eles sejam primeiro lugar em tudo, que eles sejam muito felizes, que eles ganhem dinheiro, que eles tenham saúde, que eles sejam pessoas de sucesso, né? Pessoas idôneas, do bem, de sucesso. Acho que a maior realização de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos completos. Mas aí eu fico pensando em determinadas situações, a criança, o que ela escolher fazer, e isso eu passo para os meus filhos. A decisão
do que eles vão ser no futuro, do que eles vão querer ser, até porque a gente sabe que tem muitas profissões aí no futuro que hoje a gente ainda nem conhece, né? Mas o que a gente tem que pensar é que qualquer coisa que os nossos filhos decidam ser, se eles forem os melhores, eles vão ser bem remunerados e reconhecidos. E para que eles sejam os melhores, bem remunerados e reconhecidos, eles têm que amar aquilo que eles escolham fazer. Eles têm que querer genuinamente, têm que fazer o coração vibrar. Então, se eu ensino isso para os meus filhos, se nós ensinamos isso para as crianças, por que nós não fazemos? Porque em muitos momentos a gente anula as nossas reais vontades, sabe? As nossas verdades mais genuínas. Então, a minha dica aqui é autoconhecimento. É você parar para pensar se a vida que você leva hoje é a vida que você gostaria de continuar levando daqui para frente. E as escolhas são um processo natural, porque renunciar, a gente sempre vai ter que renunciar a alguma coisa. Quando a gente faz uma escolha, eu vou pegar o caminho da esquerda ou da direita. Se eu escolher o da direita, eu renunciei ao da esquerda. Se eu escolher o da esquerda, eu renunciei ao da direita. Então, assim, seria bom ou mal? O caminho do si, as hipóteses do que poderiam ter acontecido são o maior caminho de derrota que você pode ter. A partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente olha para frente e segue. E tenta não pensar no plano B. É claro que é ótimo ter outras opções, não é quando a gente faz alguma escolha, mas eu acho que o olhar para frente, o olhar com vontade e não quero olhar no que ficou para trás. Se eu escolhi seguir daqui para frente, eu vou jogar toda a minha energia, toda a minha positividade, todo o meu bom humor, o meu bom astral, sabe? Naquilo que eu escolhi. E não ficar pensando no que eu deixei para trás. Isso é um grande segredo de você ser bem-sucedido e das suas escolhas darem certo. Então, essa empolgação, essa vontade genuína de fazer algo é praticamente 50% do caminho andado. Porque quando você se empolga, quando você quer, quando você tem vontade, gente, é tão gostoso fazer as coisas que a gente tem vontade. Por que que viajar é tão bom? Porque a gente planeja, a gente sonha, a gente se imagina. Quando a gente chega na viagem, a gente já teve tanta expectativa, a gente já teve tantos planos envolvidos. Tem gente que gosta de fazer roteiro, de cronometrar, tem gente que gosta de se jogar e de lá ter as descobertas, ter as surpresas. Então eu acho, o meu olhar para a vida é querer encarar o meu dia a dia como a gente encara grandes viagens, com surpresas, sabe, com muita vontade de conhecer, de ter coisas novas, de se divertir, de sorrir. É isso, eu acho que aqui fica a maior mensagem que eu queria deixar nesse podcast hoje. Viver o nosso dia a dia com a mesma empolgação que a gente encara uma viagem. Olha como fica tão mais leve, tão mais maravilhosa a nossa vida, se a gente conseguir encarar o nosso dia a dia com essa alegria, com a mesma alegria que a gente encara a vida quando a gente sai de férias. Só que férias, para muita gente, só acontece uma vez no ano. Tem gente que nem consegue fazer grandes viagens em momentos de férias. Então, por que não? Fica aqui o convite em buscarmos dia a dia motivos, pessoas, momentos felizes durante o nosso dia a dia. Com isso, sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar a sua vibração, você vai ficar feliz, mais leve, com a sua energia em alta e automaticamente você vai começar a atrair pessoas e situações nessa mesma vibração alta. Hoje teve uma pessoa que falou isso para mim: Renata, nossa, como é bom estar perto de você, como eu me inspiro, eu vejo você como um exemplo dessa questão desse alinhamento. Mas eu acho que é por isso, eu estudo tanto, são 4 anos consecutivos ouvindo podcasts, fazendo mentorias, escutando pessoas que entendem muito mais do que eu sobre lei da atração, sobre espiritualidade, sobre autodesenvolvimento. E eu encontrei o meu caminho do meio, sabe? O meu caminho da felicidade. Aquele dia que eu acordo um pouco mais para baixo, isso acontece com todo mundo, né? TPM, ou às vezes dias mais chuvosos, a gente tem uma tendência a baixar a nossa vibração quando o dia às vezes não amanhece tão bonito, quando tem uma sucessão de dias chuvosos. É normal você acordar meio, né, uma vez ou outra, meio mal-humorado, ou sei lá, teve um pesadelo, teve um sonho que não foi bom, e ali você já acordou com a sua vibração mais baixa. Vocês sabem o que eu faço nesses dias? Eu procuro
pensar em coisas que eu possa fazer durante o dia que vão jogar a minha vibração para o alto. Então, ou eu ligo para amigos, para pessoas, ou meu marido, ou meus filhos. Eu tento fazer coisas naquele dia possíveis que vão jogar a minha vibração para cima. Eu escuto uma música que eu goste, eu marco um restaurante gostoso para ir almoçar com uma pessoa agradável, que eu vou ter conversas leves, eu ligo para algum amigo muito querido para bater papo, sabe? É você buscar, e aí cada pessoa vai descobrir o seu momento. Eu adoro ir no shopping, bater perna, eu comigo mesma, adoro ver vitrine e bater perna, e sabe, parar, sentar, tomar um café, olhar as pessoas passando. Tem gente que, já tive épocas, né, em que eu corria lá no Rio de Janeiro. Nossa, eu amava ir para a área externa, correr, fazer atividade física, e hoje ainda faço isso, vou para minha escada, faço meus treinos, escuto meus podcasts. Então são momentos que eu já sei que elevam a minha vibração. Você tem que descobrir o seu. O que te faz mais feliz, o que faz elevar a sua vibração, e vai em cima disso. Não se permita dias e dias de tristeza, de baixo astral, ou não permita ao seu redor pessoas que reclamam, que duvidam dessa alegria genuína da vida. É só a gente olhar para a natureza, Deus é tão maravilhoso, a natureza é tão perfeita, nós temos saúde, nós temos força para levantar e trabalhar em busca dos nossos sonhos. Só isso já é motivo para agradecer, e muito. Então, quando a gente acorda com o coração grato, com essa alegria, com essa consciência de tudo de bom que nós temos, o resto é um detalhe, são escolhas. Toda escolha define o seu futuro. Então, as boas escolhas, as escolhas em função da sua própria felicidade, é o que vai mudar o seu destino para um destino muito melhor. Para você sair do ponto zero que você está hoje e buscar patamares de felicidade cada dia maiores. E esse alinhamento é o que vai te fazer ter sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso nas suas relações. É sempre de dentro para fora. Gente, lembra disso. Nunca, nada que acontece na sua vida é sobre o outro, é sempre sobre você. O que aquela situação tem de aprendizado para você. E quando você fica nessa posição de observador, quando você analisa cada situação da sua vida como uma bênção que Deus te deu para que você possa evoluir, mesmo quando a situação aparentemente não é boa, você ter a confiança que lá na frente você vai entender por que tudo aquilo ali aconteceu, porque hoje eu encaro a vida como um grande puzzle, um quebra-cabeças, como diz no Brasil, como um videogame. E aí eu tô sempre procurando me tirar um pouco das situações, observar o porquê que cada coisa aconteceu e pensar. O dono desse videogame, que é Papai do Céu, que é Deus, tá lá programando esse videogame sempre a meu favor. Tudo que acontece na minha vida é pro meu bem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sei que eu sou centelha divina, sou muito amada por Deus, por esse universo. Então, quando a gente passa a ter esse olhar genuíno de saber que tudo vem para o nosso bem, as coisas simplesmente fluem. E aí os sentimentos ficam mais brandos, mais leves, os sentimentos ruins que eu digo, né? Raiva, angústia, culpa, medo, tudo isso acaba ficando mais abrandado, e é muito mais fácil da gente chegar nos bons sentimentos que elevam a nossa frequência, a nossa vibração. Então, mais uma vez, as escolhas diárias do com quem, do porquê, do como, sempre vem de nós. Escolhas positivas sempre vêm de nós. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Então, fica aqui a minha mensagem de pedido mesmo de reflexão. Acho que fica essa pergunta aqui no finalzinho desse podcast. Você hoje está vivendo uma vida que faz o seu coração vibrar? Você fica feliz genuinamente ao acordar no dia seguinte pela vida que você tem? Se não, sempre é tempo de mudar. Só depende de você. A coragem de mudar está dentro de você mesmo, nunca está no outro. Então, que fique aqui essa reflexão, que fique esse convite para que possamos ser cada dia mais felizes, mais inspirados, mais motivados a termos uma vida cada vez melhor. E é isso. Se você acha que essa mensagem
que ela ressoa com o seu coração ou que essa mensagem pode ser importante para alguém que você conhece, siga aqui o nosso canal Energia em Movimento, coloca lá o sininho para que nos próximos episódios você receba um alerta para você estar sempre aqui ligado. Vem muitos episódios interessantes aqui pela frente. Indique para os seus amigos, compartilhe, porque assim esse podcast vai crescer cada vez mais e eu vou estar cada vez mais motivada e inspirada, porque não tenho dúvida, esse podcast faz o meu coração vibrar. Ontem, para finalizar, eu vi um vídeo do Joel J no Instagram que falava sobre o fato de você ter luz e não adianta nada ter luz se você não passar para os outros. Então ele contou uma historinha rápida de um menino que deixou uma paçoquinha no retrovisor dele, lá no Rio de Janeiro, parado no sinal. Ele foi, tirou uma foto, chegou no escritório dele, ele não aceitou a paçoquinha. No Brasil isso é comum, as pessoas venderem coisa no sinal. E aí ele não comprou, mas ele postou no Instagram dele a foto e colocou a seguinte mensagem: olha, se esse menino tivesse falado comigo e tivesse dito, olha aqui, são 3 horas da tarde, essa paçoquinha não tem açúcar, você já deve estar cansado, se você comer essa paçoquinha vai te dar muito mais energia, então aproveita essa oportunidade de você ter um combustível para a segunda parte do seu dia. Esse menino poderia ter me vendido a paçoca pelo preço talvez 3 vezes maior. E aí ele postou, e aí o primeiro comentário no Instagram, até no Facebook que ele postou, o primeiro comentário veio e disse: ah, nossa, que visão, que bacana, nossa, vou pensar isso aqui no meu negócio. E aí em um determinado comentário, uma pessoa escreveu para ele o seguinte: ah, imagino que você tenha falado isso para o menino, porque não adianta nada você ter luz e não passar essa luz ao próximo. Foi exatamente esse o motivo que me fez ter esse podcast. Eu tenho uma visão tão alegre, tão feliz, tão simples assim de ver o mundo, mas que a gente sabe que nem todo mundo tem essa percepção. Eu já tive tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas na minha vida que eu percebo que podem motivar outras pessoas. Eu conheço tantas pessoas especiais com tantas histórias lindas de vida que poderiam inspirar aos outros. Por que não compartilhar? Por que não passar para vocês um pouquinho dessa minha visão tão alegre de ver o mundo e que não é forçada? Hoje em dia eu sei que eu faço isso por escolhas, mas sempre foi genuíno em mim. Quem me conhece aqui, quem está ouvindo, quem me conhece há mais tempo sabe que a Renata Guirra sempre foi essa pessoa sorridente, que sempre teve esse olhar leve para a vida. Então, por que não compartilhar? Por que não inspirar e transbordar essa alegria de viver para outras pessoas? Essa é a minha missão aqui no Energia em Movimento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem chegou aqui até o final desse episódio. Até o próximo. Compartilhe. E muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, embarcando nesse sonho. Um grande beijo e até o próximo.